Amados irmãos, existem momentos em que a vida parece um silêncio profundo. Você olha ao redor, e nada se move. As orações sobem, mas o céu parece não responder. É nesse aparente vazio que Deus começa a trabalhar, movendo aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Como o vento que sacode as árvores, invisível e, ao mesmo tempo, impossível de negar, assim é o agir de Deus nos bastidores da história humana e da sua própria vida. O primeiro sinal de que algo grande está prestes a ser entregue por Deus é quando você começa a sentir uma inquietação santa. É como se o lugar onde está já não fosse mais suficiente. A rotina que antes satisfazia, de repente, parece pequena demais para a dimensão do que Deus plantou em seu coração. Esse desconforto não é fracasso, não é vazio, é o Espírito Santo tirando você da zona de conforto e empurrando-o para um novo território. Abraão experimentou essa realidade. Ele vivia em sua terra, cercado de segurança e família, até ouvir a voz de Deus dizer: sai da tua terra e vai para o lugar que te mostrarei. Não havia mapa, não havia garantias. O que havia era uma inquietação que não o deixou permanecer no mesmo lugar. Essa sensação é a primeira evidência de que o céu está preparando algo maior. Se o seu coração não se contenta mais com o comum, é porque Deus está prestes a revelar o extraordinário. Mas junto dessa inquietação, surge outro sinal: a batalha se intensifica. É quase como se o inferno percebesse que algo está prestes a ser liberado em sua vida. As tentações se multiplicam, os problemas aparecem de onde você menos espera, e até as pessoas que você mais confiava parecem se afastar. Não é coincidência. Sempre que a promessa está próxima de se cumprir, o inimigo tenta levantar muralhas para desanimar o coração. José é o exemplo vivo dessa verdade. Ele sonhou com o futuro que Deus havia preparado, mas antes de chegar ao palácio, foi traído, vendido, acusado injustamente e lançado em uma prisão. Tudo isso parecia derrota, mas, na realidade, era o caminho inevitável para o trono. Quanto maior a promessa, maior a resistência. E se você sente que a luta tem sido intensa demais, talvez seja porque está mais perto da vitória do que imagina. Esse segundo sinal é claro: quando a pressão aumenta, é porque algo está prestes a nascer. Assim como as dores de parto anunciam a chegada de uma nova vida, as batalhas mais fortes revelam que a promessa está para ser cumprida. Não interprete a oposição como abandono, mas como confirmação de que o céu está em movimento ao seu favor. Há também um detalhe que não pode ser ignorado: quanto mais você se aproxima do cumprimento da promessa, mais você percebe que já não consegue viver da mesma forma de antes. O coração começa a arder por mais oração, a mente se volta para a palavra com sede de respostas, e o espírito se torna mais sensível à voz de Deus. Essa sensibilidade é um presente, é a preparação do Pai para que você não apenas receba a promessa, mas saiba administrá-la. Billy Graham dizia que quando Deus prepara uma grande obra, Ele primeiro molda o coração do homem ou da mulher que a receberá. Por isso, antes da vitória visível, há um trabalho invisível acontecendo dentro de você. O que hoje parece inquietação é, na verdade, treinamento. O que hoje parece batalha é fortalecimento. Deus não entrega promessas a corações despreparados. Ele capacita você no silêncio, para que, quando o dia da revelação chegar, esteja pronto para sustentar o peso da bênção. E talvez seja exatamente esse o estágio em que você se encontra agora. O ambiente ao seu redor parece pequeno demais, as batalhas estão mais intensas do que nunca, e sua alma clama por algo que ainda não chegou. Não se engane. Esses são sinais claros de que Deus está prestes a mover o invisível em favor da sua vida. E é justamente nesse cenário que outros sinais começam a se manifestar, sinais que não podem ser compreendidos pela lógica humana, mas que apontam para o cuidado absoluto de Deus e para a proximidade da promessa que você tanto tem buscado em oração. Há um terceiro sinal que muitos não entendem à primeira vista: as portas que se fecham. Você ora por oportunidades, sonha com caminhos claros, e de repente, aquilo que parecia certo se rompe diante dos seus olhos. O emprego tão esperado não acontece. A amizade que parecia sólida se desfaz. O relacionamento que parecia definitivo chega ao fim. A estrada que parecia segura de repente se enche de barreiras. Você olha para o céu e pergunta: por quê, Senhor? Mas cada porta que se fecha não é descuido divino, e sim proteção. Quando Deus tem algo grande preparado, Ele não permitirá que você desperdice energia em portas que não levam ao destino. As negativas que doem são, na verdade, livramentos. O não que você não entende hoje é o mesmo não que abrirá espaço para o sim que mudará a sua vida. Moisés experimentou isso quando deixou para trás a segurança do palácio do Egito e foi parar no deserto. Durante 40 anos, todas as portas humanas estavam trancadas. Ele poderia ter pensado que sua vida havia acabado, mas, no silêncio do exílio, Deus o preparava para ouvir a voz na sarça ardente.
O fechamento de portas, ainda que doloroso, é um empurrão invisível de Deus, levando você ao lugar da promessa. Quando você começar a enxergar que as portas fechadas não são rejeição, mas direcionamento, perceberá que esse é um dos sinais mais poderosos de que algo grandioso está se aproximando. Deus fecha aquilo que não faz parte do plano para abrir espaço ao que é eterno. E logo após esse movimento, surge o quarto sinal: conexões inesperadas. Pessoas que você nunca imaginou começam a cruzar seu caminho. Conversas que parecem casuais se transformam em respostas diretas às suas orações. Ajuda surge de onde você menos esperava, como se mãos invisíveis estivessem guiando cada detalhe. João Calvino dizia que a providência divina é como uma tapeçaria. De perto, você só enxerga nós e linhas confusas, mas quando olha de cima, percebe o desenho perfeito. Assim também são essas conexões divinas. De repente, você percebe que nada foi acaso, que cada encontro fazia parte de um plano maior. Quando Paulo encontrou Barnabé, não foi apenas uma amizade, mas uma parceria que abriria portas para missões que mudariam o mundo. Quando Davi encontrou Jonatas, não foi apenas afinidade, mas uma aliança que preservaria seu destino. Deus usa pessoas estratégicas como chaves que destrancam caminhos impossíveis. Elas surgem em momentos precisos, não por acaso, mas por alinhamento divino. E talvez você já tenha notado isso em sua vida. Pessoas que aparecem do nada e dizem exatamente o que você precisava ouvir. Uma ligação no momento exato em que você quase desistia. Uma palavra de encorajamento que reacende sua fé. Esses encontros não são aleatórios. São sinais de que Deus está pavimentando a estrada para a promessa se cumprir. E enquanto você começa a perceber essas conexões, algo ainda mais profundo acontece dentro de você. Surge uma fé inexplicável, o quinto sinal. Uma força que não tem explicação lógica, uma chama que se recusa a apagar. Você já deveria ter desistido, já deveria ter recuado diante das circunstâncias, mas, de algum modo, uma voz dentro de você insiste: continue. Não pare. O que Deus falou vai acontecer. Essa fé não nasce da razão, nasce da revelação. É a mesma fé que levou Noé a construir uma arca quando ainda não havia sinal de chuva. É a mesma fé que fez Abraão acreditar que seria pai, mesmo quando a idade já lhe roubava as forças. É a mesma fé que sustentou Esther diante do risco de morte ao se colocar diante do rei. É uma fé que desafia a lógica e se âncora no caráter de Deus. Quando essa fé invade seu coração, você não precisa de provas, não precisa de garantias. Você sabe que sabe, ainda que não saiba como. É como se o Espírito Santo selasse dentro de você a certeza de que a promessa não é um sonho vazio, mas uma realidade em gestação. E é nesse momento que o cenário muda. Você começa a andar não mais pelo que vê, mas pelo que crê. As circunstâncias podem gritar o contrário, mas dentro de você, a convicção é inabalável. Essa fé inexplicável é um dos sinais mais fortes de que algo grande está prestes a ser entregue em suas mãos. E quando a fé se acende dessa forma, não há escuridão capaz de apagá-la. Ela se torna o combustível que o mantém de pé até o dia em que o que estava oculto se tornará visível diante dos seus olhos. E quando essa fé inexplicável começa a arder dentro de você, surge também o sexto sinal, uma transformação interior tão profunda que nada ao seu redor parece mais o mesmo. É como se o Espírito Santo afinasse sua visão espiritual. Você passa a enxergar não apenas as circunstâncias, mas os propósitos escondidos atrás delas. Aquilo que antes era motivo de queixa, agora se torna combustível de aprendizado. O que antes parecia atraso, agora é entendido como preparação. Esse sexto sinal é a maturidade espiritual que nasce no meio da espera. É a clareza que o céu coloca em seu coração para que você compreenda que a promessa não é apenas sobre receber algo, mas sobre se tornar alguém. Deus não se preocupa apenas em entregar bênçãos, Ele se preocupa em moldar corações que saibam sustentar essas bênçãos sem perdê-las. Foi assim com Davi. Ungido como rei ainda jovem, ele poderia ter tomado o trono à força. Mas Deus o levou ao deserto, às cavernas, às perseguições de Saul. Cada dia de fuga não era um atraso, mas uma escola. O menino pastor se tornava, pouco a pouco, o rei segundo o coração de Deus. Quando finalmente se sentou no trono, não era mais o jovem sonhador, mas um homem preparado para governar. Esse é o sexto sinal. Você começa a perceber que as lutas não são apenas obstáculos, mas treinamentos. A dor que parecia insuportável agora se revela como instrumento de fortalecimento. A espera que parecia interminável agora se mostra como o tempo exato para amadurecer. A clareza que invade sua mente não é humana, mas divina. Você compreende que Deus não apenas responde orações, Ele molda destinos. E quando esse entendimento se firma dentro de você, algo extraordinário acontece. A paz toma o lugar da ansiedade.
Não é uma paz frágil, que depende das circunstâncias, mas a paz descrita por Paulo, que excede todo entendimento e guarda o coração em Cristo Jesus. Mesmo sem ver a promessa materializada, você já sente dentro de si a convicção de que ela está a caminho. É essa paz que sustenta homens e mulheres de fé ao longo da história. Lutero, diante da dieta de Worms, disse: "Aqui estou, não posso agir de outra forma." Ele não tinha garantias de vitória, mas possuía paz. John Wesley, ridicularizado por pregar ao ar livre, continuou com a serenidade de quem sabia que estava no centro da vontade de Deus. Billy Graham, enfrentando gerações inteiras de ceticismo, caminhava em paz porque sabia que a palavra jamais voltaria vazia. Essa paz é mais um testemunho de que Deus está prestes a agir. Porque quando a alma se aquieta, mesmo em meio ao caos, é sinal de que o céu já decretou vitória. O mundo pode estar em tempestade, mas dentro de você reina a certeza de que a mão de Deus já está em movimento. E talvez seja aqui que você esteja hoje. Entre lágrimas e sorrisos, entre vitórias e lutas, entre portas que se fecham e conexões que surgem, entre fé inexplicável e paz sobrenatural. Todos esses sinais não apontam para um acaso, mas para uma promessa em vias de se cumprir. O que você semeou em oração, o que você regou com lágrimas, o que você sustentou pela fé, agora se aproxima do tempo da colheita. E não é qualquer colheita. É algo grande, maior do que você esperava. Porque Deus não responde de forma limitada, Ele responde de acordo com a grandeza do seu poder. Paulo declarou em Efésios que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é exatamente isso que Ele está preparando para você. Algo além das suas orações, além da sua imaginação, além da sua expectativa. Mas antes da revelação, Ele deixa sinais. E você já os tem visto. A inquietação que não o deixa se acomodar. A batalha que parece não ter fim. As portas fechadas que o redirecionaram. As pessoas estratégicas que surgiram. A fé inexplicável que queimou dentro de você. E agora, essa paz que guarda seu coração. Todos esses sinais juntos formam um mapa espiritual que aponta para a mesma direção. Deus está prestes a entregar em suas mãos aquilo pelo qual você tanto orou. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você tem força, mas porque Ele tem promessa. Não porque você controla, mas porque Ele governa. E quando esse dia chegar, e ele chegará, você entenderá que cada lágrima, cada silêncio, cada espera, cada não, cada desvio e cada batalha foram, na verdade, os degraus que conduziram ao cumprimento perfeito da promessa. Queridos e amados irmãos, vamos fazer uma oração. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, diante da Tua presença nós nos curvamos, reconhecendo que todo o poder, toda a glória e toda a honra pertencem somente a Ti. Tu és o Deus que se move no invisível, que abre caminhos onde não há saída, que levanta os caídos e transforma o impossível em realidade. Hoje, Senhor, nós te agradecemos pelos sinais que o Teu Espírito tem deixado em nossas vidas, sinais que anunciam que algo grande está prestes a se cumprir. Deus eterno, quando sentimos aquela inquietação dentro da alma, quando já não conseguimos nos conformar com o comum, entendemos que é a Tua voz nos chamando para mais perto, nos arrancando da zona de conforto e nos impulsionando para a terra da promessa. Obrigado porque não nos deixas acomodados, mas nos levas a sonhar os Teus sonhos e a caminhar em direção ao propósito que já estava escrito antes mesmo de nascermos. Senhor, também reconhecemos que as batalhas têm se intensificado. Muitas vezes, o peso é grande, as lágrimas são frequentes, e a alma chega a clamar por descanso. Mas sabemos que cada luta é confirmação de que o inimigo teme aquilo que está para ser revelado. Assim como José atravessou desertos e prisões antes de ver o trono, nós também confiamos que as lutas de hoje são preparação para as vitórias de amanhã. Dá-nos, Senhor, a força para permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E quando portas se fecham diante de nós, quando oportunidades desaparecem e caminhos se bloqueiam, ajuda-nos a lembrar que o Teu não é proteção, que o Teu silêncio é cuidado, que o Teu tempo é perfeito. Que possamos enxergar cada porta trancada como um convite para esperar a abertura da porta certa, aquela que conduz ao Teu propósito e não ao nosso. Deus de provisão, nós Te louvamos pelas conexões divinas que Tens colocado em nossas vidas. Pelas pessoas que aparecem em momentos inesperados, trazendo palavras, conselhos e apoio que vêm diretamente do Teu coração. Obrigado pelos Barnabés e pelos Jonatas que o Senhor levanta em nosso caminho. Que possamos reconhecer que nada é coincidência quando estamos em Tuas mãos, e que cada encontro carrega em si o toque da Tua providência. Senhor, nós Te agradecemos também pela fé inexplicável que Tens acendido dentro de nós. Uma fé que desafia a lógica, que não depende de circunstâncias, que não se apoia em sinais visíveis, mas se ancora apenas na Tua palavra. Mesmo quando tudo diz não, a fé grita sim. Mesmo quando as evidências se escondem, a fé insiste em permanecer.
Dá-nos, Pai, a graça de manter essa chama acesa até o dia em que veremos, com nossos próprios olhos, aquilo que já cremos com o coração. E, finalmente, Senhor, nós reconhecemos a paz que vem do alto. Essa paz que não pode ser explicada, que não pode ser comprada, que não depende de resultados, mas que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus. Obrigado porque, em meio ao caos, podemos descansar em Ti. Obrigado porque, mesmo na tempestade, Tua mão nos sustenta. Obrigado porque, ainda que os ventos soprem contrários, a nossa alma encontra repouso no Teu colo. Pai, diante de todos esses sinais, nós declaramos fé. Declaramos confiança. Declaramos que esperamos em Ti. Sabemos que o que está prestes a acontecer não virá por mérito, mas por graça. Não virá por força, mas por promessa. Não virá porque controlamos, mas porque Tu governas. Por isso, abrimos nossas mãos e nossos corações para receber aquilo que Tens preparado. Que cada pessoa que ora comigo agora, Senhor, sinta a Tua presença envolvendo sua vida. Que o Teu Espírito renove a esperança, reacenda a fé e fortaleça o coração cansado. Que os sinais que já se manifestam sejam vistos com clareza e que cada um saiba, Tu és fiel para cumprir. Senhor, entregamos diante de Ti todos os pedidos, todas as lágrimas, todas as orações que pareciam esquecidas. Declaramos que nada se perdeu, nada foi em vão. Cada clamor chegou ao Teu trono, cada lágrima foi colhida por Tuas mãos, e cada semente lançada em oração florescerá no tempo certo. E assim, Pai, oramos com ousadia, crendo que os céus já se movem. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, que a Tua promessa se cumpra. E quando o dia da vitória chegar, que possamos levantar nossas mãos não para exaltar a nós mesmos, mas para glorificar o Teu nome. Porque tudo é Teu, Senhor. A honra é Tua. A glória é Tua. O poder é Teu. Para sempre e eternamente. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Amém.